Boa noite, mais um Bora Conversar aqui. Sejam bem-vindos, quem está chegando, Guga, J. Chicuta, Kezinha, Tamine, Mal, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde acima de tudo, né? Algo tão precioso e conhecer os próximos. Ah, Queria aproveitar para deixar um recado aqui já de antemão. As nossas lives desse mês serão realizadas sobre ciúme, é o nosso tema do mês, e nós vamos fazer aqui no Instagram. Tá? Mês passado nós fizemos a nossa última live sobre sexo no YouTube, mas eu peço que vocês fiquem atentos, porque eventualmente estaremos sim fazendo algumas lives no YouTube. Nossa convidada já entrou, daqui a pouco vou chamá-la. Acho que vale a pena também lembrar uma coisa super interessante. Há um ano atrás, nós celebrávamos o Bora Conversar sobre Amor aqui em Salvador, no Ravel Café, que é o café que Selma é a proprietária e ela que foi a incentivadora do Bora Conversar. O Ravel agora está passando por um processo de ressignificação aí no seu negócio. E também em Recife nós tivemos algumas edições. E eu mando um abraço para o pessoal do Lady Aurora também. Um abraço a vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas, uma boa noite. Esse é o Bora Conversar. Como eu falei, o nosso tema é ciúme. Deixa eu só colocar aqui uma informação. Essa parte de colocar a nossa perguntinha aqui é terrível. Olá, tudo bem? Como está você? Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Essa parte de fixar o comentário, eu acho a parte mais chatinha. Vamos lá, fixando o comentário. Daqui a pouco ele fixa. Bem, gente, como eu falei com vocês, nós vamos falar sobre ciúme. Estamos começando nossa conversa hoje com a nossa convidada. Já vou chamá-la. Deixa eu só tentar fixar aqui. Eu estou com dificuldade de fixar a frase, viu? Se eu não conseguir, eu vou deixar. Pronto, agora foi. Ótimo. Tema polêmico, né? Então, vamos ver o tamanho dessa polêmica. Aproveitando esse processo, nós fizemos uma pesquisa essa semana sobre se você é ciumento ou não. E nós tivemos um retorno da seguinte maneira: 47% das pessoas disseram que são ciumentas, mas 53%, a maioria, falou que não é ciumento. Ou seja, os seguidores do Bora Conversar não são ciumentos. Estou percebendo que eu estou falando um pouco baixo, né? Então vamos experimentar isso aqui, conversando hoje com o Fernando. Já vou chamar a Fernanda agora para nós batermos um papo. Antes eu vou fazer um processo aqui. Só um momento. Só um momentinho. Espera aí que hoje eu tô meio atrapalhado, né? Espera aí. Bem, eu vou chamar a Fernanda para nós começarmos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me digam. Oi, tudo bem? Oi, Chico, tudo Você bom? está me ouvindo bem? Tudo bem, tudo em paz. Você está me Tô te ouvindo bem? ouvindo, tô te ouvindo perfeitamente. E você, me Então ouve? ótimo. Também, estou te ouvindo bem, sim. Eu tô sem fone, mas se por acaso ficar difícil, aí você me fala que eu coloco um fone aqui.
Tranquilo, tranquilo. Vou pedir ao pessoal que está aí acompanhando que dê esse feedback. Seja bem-vinda, garota. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos falando sobre ciúme, né? Pois é, sobre ciúmes. Gente, Fernanda Veiga é uma mulher e viajante do tempo, artista da cena e psicóloga. Atua nesses campos e suas interseções e estuda psicanálise. Integrante da coletiva Muitas Psi e da @Reverbi, doutoranda em artes cênicas pela UFBA. Vai ser difícil chamar de Fernanda, né? Porque eu conheci você como Feu, então vou terminar chamando de Feu. Pode chamar, me reconheço como Feu. Feu canta, dança, fala francês. Eu acho super chique falar francês. É personagem de um livro infantil chamado Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé. Um livro infantil de Emília Nunes. Sim, E sim. aí, Feu, eu vou postar aqui, agora consegui. Talvez seja um pouco difícil para o pessoal ver, mas eu vou tentar falar sobre essa música para nós começarmos um pouco a nossa conversa, que essa música é uma música de um poema de Vinícius que Tom musicou chamado Medo de Amar. Ele fala assim: vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como do deserto uma flor e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Eu pergunto a você, o ciúme é o perfume do amor? Eita, meu Deus. Que pergunta difícil. Chico, então, é super complicado, né? A gente falar de ciúmes. Dizer que é o perfume do amor. Eu acho assim, vou sair pela tangente e vou te dizer assim, que é um sentimento, um afeto que todo mundo já sentiu um dia. Se não sentiu, eu arrisco dizer que ainda vai sentir, né? Agora, nas relações amorosas, acaba sendo um tema super delicado, porque ele pode transitar de algo normal, né, que realmente apimenta ali a relação, a algo extremamente tóxico, extremamente persecutório, desconfortável, né, patológico mesmo. Uhum. Então, é difícil a gente responder essa pergunta, né, se é o perfume do amor. E aí eu diria que depende muito de como se apresenta na relação, no encontro amoroso, né? Dos parceiros ali envolvidos, das parceiras, da parceria amorosa mesmo. Porque é isso. Varia muito, né? A gente Qual é vai esse sempre tendo. limite que seria entre esse tom gostoso e esse tom que não é numa relação amorosa? Porque você falou relação amorosa, eu vou tentar ampliar um pouco isso, pode ser também as relações amorosas entre amigos, né? Entre mãe e filhos, ou pai e filhos, ou às vezes do filho com a mãe e o pai, né? O ciúme ele vai se estabelecendo nessas relações. Qual seria esse limite? Sim. Foi bom você falar isso, né? Porque eu acabei falando da relação amorosa porque a letra da música que você trouxe ia um pouco nesse sentido, mas é um afeto que ele está é possível de estar em todas as relações, né? E o limite, eu diria, é uma coisa que a gente volta e meia se bate com isso, que é o sofrimento. A partir do momento que ele causa sofrimento para uma das partes, já não é legal, já não é normal, né? Então, isso tem que sempre ser um alerta. A gente sempre tem que estar atento a isso, ao limite do sofrimento. Porque pode ser muito doloroso, assim, você... E doloroso para as duas partes, né? Tanto para quem é vítima dos ciúmes, como para quem sente também e não consegue controlar. Porque não é fácil para nenhuma das partes. E aí eu queria, como a gente falou, você falou um pouco dessa coisa dele estar em outras relações, aí eu queria aproveitar e já falar um pouquinho, primeiro da etimologia da palavra, né? Sim. Que ciúmes vem do grego zelosos. E no latim seria zelumen. E aí eu fui fazer uma busca rápida e vi que o termo significaria fervor, calor.
ardor ou intenso desejo. Tem muito a ver com o que você trouxe, né? Essa coisa de perfumar na relação. E a gente, assim, enquanto constituição subjetiva, a gente passa por esse sentimento muito cedo. Então, se a gente for considerar, por exemplo, né, o complexo de Édipo, e aí já indo para uma perspectiva mais da psicanálise, um pouco de Freud aí, que é também por onde eu passeio mais, o ciúme está relacionado ao medo da perda, né? Ao medo da perda do objeto de amor. Então, o nosso primeiro objeto de amor é a nossa mãe, assim, né? Claro, isso assim, falando na figura materna, né? Porque a gente tem muitas possibilidades aí. Mas é onde que os nossos olhos veem primeiro. E a gente, os bebês, eles constituem essa relação aí simbiótica entre mãe e bebê. E quando começa a se perceber que existe ali um terceiro, né, que a gente pode ampliar para terceiros, né, pessoas além dessa relação simbiótica, você já começa a entender muito cedo que você pode perder aquilo ali que te alimenta, né, que te nutre, que te dá, enfim, que é base para todas as coisas que vão se desenvolver a posteriori. Então está muito associado a isso, a perda, a ameaça de perder aquilo que se ama, né? Ou seria uma coisa, pelo que você está trazendo aí, seria uma coisa que funcionaria no início de forma natural, né? A criança, ela está ali tão ligada, né? Aquele ser ali que está acariciando e afetuando ela, não sei se afetuando, né? Mas dando afeto a ela, que ela sente sem segurança. Esse se desenvolver, se tornar adulto com essa questão, então seria uma coisa natural? Sim, pode ser. Na verdade, assim, se não descamba para um lado patológico, é natural. Só que a gente vai reprimindo também ao longo da vida, porque a gente se relaciona, a gente passa por situações que fazem com que a gente entenda que a gente não pode querer aprisionar, né, os objetos de amor. A gente não detém eles, né? Apesar de a gente chamar de objeto de amor, são outras pessoas, são sujeitos que estão no mundo e que têm suas liberdades individuais, né? Mas, a princípio, é normal, sim. Aí, a gente, na psicopatologia, existe também, né, assim, um transtorno delirante que a principal característica é o ciúme, que é o que se chama de síndrome de Otelo, né? Ele está classificado no diagnóstico das doenças do DSM-5, mas aí já é uma outra coisa. Isso já é uma desventura do ciúmes normal, né? Entendi. E aí, nesse sentido, Freud ele divide o ciúme em 3 camadas. A primeira delas é essa normal que a gente está falando, né? Entendi. E é engraçado que no texto ele ainda fala assim que todo mundo sente ciúmes. Quem diz que nunca sentiu é porque fez uma repressão tão bem feita que está lá no inconsciente e que não se deu conta de que já passou por isso, né? E que pode ser perigoso, né? Sim, Reprimir, né? assim, a gente reprimir faz parte da vida, sabe? Mas às vezes a forma como isso se apresenta depois como sintoma é complicada, né? É difícil, então é perigoso nesse sentido. E aí, nesse caminho, ele divide em 3 camadas, sendo a primeira normal, a segunda, um ciúme projetado, que é quando você, na verdade, sente ciúmes, porque você olha também para o terceiro, para a terceira, né? Vamos dizer assim, para pessoas que estão fora do relacionamento dual ali, né? Do par. E aí, por sentir isso, acaba se projetando no outro. Explica melhor aí, se você consegue explicar em exemplo como é que funciona isso. Vou dar um exemplo assim bem chulo, bem do senso comum mesmo, que Tá. é que a gente vê, né, na vida. Por exemplo, você tá com fulano ou cicrano que você acha que se interessa por Beltrano.
Mas, na verdade, você acha Beltrano incrível. Quem acha Beltrano incrível é você. Hum. Aí, para reprimir esse desejo que eu tenho, eu acabo com o meu parceiro. Exato. Aí você Gente, acha que interessante. que é o seu parceiro é que está interessado, mas na verdade tem alguma coisa aí que está aí bem escondidinha, que, E tinha que né? sentir ciúme era o outro, né? Entendi. Entendeu? Assim, Entendi. claro que isso é um exemplo bem grosseiro, né? Porque às Claro, vezes isso acontece em nuances que a gente não consegue identificar ali direito, ou até assumir para si mesmo, sabe? Que quem está sofrendo por desejar o outro é você, e não seu parceiro, entendi, sua parceira, né? entendi. E aí, no caso mais grave, que é como eu estava falando, né, da gente já entender isso como um transtorno, o ciúmes ele se apresenta como uma paranoia mesmo, sabe? E aí são os casos mais bizarros, né? Que a gente sabe que a gente vê casos aí frequentes Sim, sim. de relações que acabam em tragédias por conta disso, né? De um excesso de controle, de uma tentativa ali de dar conta do desejo do outro, mas que nesse caso o que fica mais forte é a cena da traição. É uma fantasia de uma cena de traição, né? Que aí quando entra mesmo nessa questão da paranoia, a pessoa tem certeza. Ela só ainda não descobriu, entendeu? Mas ela tem certeza que está sendo traída, Entendi, entendi. que alguma coisa está acontecendo. E de uma coisa que não existe, na verdade, né? Normalmente não, né? A não ser Entendi. que seja um paranoico assim que vá lá investigar e realmente descubra alguma coisa, mas normalmente não. Essa é uma característica do ciúme, né? A fantasia. Assim, Entendi. em todas as gradações dele, né? É, tem uns comentários aqui bem interessantes para a gente começar a discutir. Primeiro que Emília está aqui na live, Querida. né, contadora de histórias, seja bem-vinda. A gente citou seu livro aqui, seja bem-vinda. E Feu é a personagem do livro, né? Que maravilha. Cláudia Silva fala que pergunta o seguinte: ciúme é fruto de posse ou insegurança? Ou os dois? Os dois. Eu diria que os dois. Depende, né, da situação. Mas se a gente for pensar, né, é fruto de insegurança? Sim, se for, por exemplo, no sentido da pessoa achar que ela não é suficiente para ser amada ou desejada exclusivamente pela outra pessoa, né? Então isso tem a ver com insegurança, com a ferida narcísica, né? Como a gente fala, assim, de você entender que, poxa, eu não sou tudo o que eu gostaria de ser para fazer com que o outro me ame integralmente, né? Entendi, entendi. Já no outro sentido, como posse, né? Ela perguntou. Isso, posse. Com certeza também, né? Quando você tenta suprir o, a, como é que eu poderia dizer? Tudo que o outro quer ou deseja na vida, né? Então você vai se apropriando mesmo da pessoa como se ela fosse um objeto, uma coisa, né? O E que é uma essa posse é ilusão. perigosa, né? Porque às vezes ela tem uma nuance que a gente não percebe e o outro está sendo manipulado ali naturalmente e não percebe isso e o outro vai influenciando através de alguma coisa que ele dá, através, às vezes, até influenciando nele nas conquistas que a pessoa faz. E quando a pessoa se pega, nossa, eu fiz coisas que não eram que eu queria, né? Fiz pelo outro, né? É como você falou, tem umas nuances aí muito delicadas, né? Com certeza. É, tem uns comentários também. Geisa fala assim, gente, tentei matar meu irmão quando nasceu. Tinha 3 anos de idade, acreditem. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de uma foto minha com minha irmã. Meus pais tiraram a foto antes do ato acontecer. Ela recém-nascida na cama, também com aquelas latas de talco, querendo lançar nela, né? Ciúme nela, foi 3 anos de diferença. Eu acho que aconteceu com o Geis aqui, né? Isso é Sim. normal, né, Feu? Sempre, a gente sempre escuta essas histórias, né? De criança, o irmão mais velho que foi ele carregar a irmã mais nova e aí
deixou cair, ou, né, acidentalmente deu um tapinha, coisas assim, né? Você perde seu trono, você era o rei, e aí de repente é essa pessoa menor que você, que depende mais dos seus pais do que você, né? Você já tá ali criando uma independência, e aí é uma pessoa mais frágil, menor. E você fala, pô, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Cadê o É meu lugar? verdade, é verdade. Mônica, Sabrina fala que sentir ciúme dos amigos. Ela, na verdade, pergunta para a amiga dela que está aqui, que é Geisa, né? E sente ciúme dos amigos, o que é isso, né? Ela fala. Samira comenta o seguinte: ninguém nos pertence, mas até entendermos isso demora. Acho que sempre sentiremos ciúme de alguém ou de algo. Sobre algo, tem gente que tem ciúme de objeto, né? Então, por exemplo, não vou emprestar meu livro porque você pode danificar meu livro. Como é que esse processo entra? Ele também acontece ligado ao que nós estamos conversando aqui ou já seria uma coisa meio diferente? Eu diria que tem alguma relação, sim. O mecanismo é parecido com o que a gente está falando aqui, mas aí está deslocado para um objeto inanimado, né? Tá aí a gente pode também, enfim, estamos dentro do capitalismo, se a gente for pensar em termos de posse de objetos, né? Hoje em dia é muito comum, mas tem a ver também com estar nesse lugar do amor, né? Assim, de algo que tem uma importância ali, de algum jeito, né? E às vezes Entendi. também os objetos, você falou um livro, né? Às vezes o livro ele não é só um livro, né? Ele tem ali toda uma história, você tem toda uma É construção verdade. simbólica com aquele objeto, e aí ele vem outro estatuto, né? Vira É outra verdade. coisa. O Fio tem gente que fala assim, né? Algumas pessoas comentaram isso nos nossos comentários essa semana, nossos comentários, nossos posts. É assim, eu não sou ciumento, porque fulano não me dá espaço para ser ciumento. Como é que você entende isso? Como é que funciona isso? Me explica isso. Eu não sou ciumento, você não me dá espaço para não ter ciúme. Como será? Eu não sei. Tem que perguntar a pessoa que falou isso aí. O que é não dar espaço para esse ciumento, né? Porque quando você fala, eu penso de duas formas possíveis. Ou fulano não me dá espaço porque ele é um exímio companheiro e aí ele tá ali sempre 100% dedicado, né? Não abre brechas para eu me sentir insegura e ter ciúmes. Ou não me dá espaço no sentido de minha vida, sua vida, e a vida do casal, a vida do casal, né? Entendi. Porque tem isso também, né? Eu não me lembro agora quem era. Emília talvez até se lembre, porque eu acho que é algo que a gente já conversou a respeito. Que era alguém, assim, conhecido da gente que falava, assim, que num relacionamento tem 10% que são exclusividade da pessoa, de cada um, entendeu? Aquele 10% ali que você não vai compartilhar porque é Tem isso? seu. Então, né? Tudo é possível. Agora, essa situação é interessante porque a gente chega para a pessoa e me parece assim, por exemplo, eu estou me relacionando com você e nós estamos em um ambiente e eu olho para alguém e com um olhar de desejo, não é? Tem gente que vai achar natural isso. Tem gente que vai fazer um escândalo. É esse limiar que eu queria entender melhor com você, né? Qual é esse limiar? Porque, gente, eu não posso olhar, eu vou contar uma história minha, por exemplo. Eu tive um relacionamento de 5 anos. Um relacionamento de 5 anos interestadual. Se a gente tivesse loucura de ciúme, o relacionamento nunca teria acontecido da forma como aconteceu. Então a gente poderia falar que uma pessoa era bonita, poderia falar que desejava outra pessoa, tal, enfim. Mas tem gente que não admite isso. E muitas pessoas diziam, poxa, o relacionamento de vocês não conseguiria. Qual é essa medida? Chico, depende muito dos acordos, né? Feitos, assim, nas relações. Eu acho que quando isso pode ser dito, pode ser conversado, já adianta um bom caminho, assim, para não entrar numa estrutura ruim, né? Prejudicial. Mas o limite vai muito também da construção subjetiva de cada um.
que a gente falou ali de insegurança, né? De posse. Então, assim, de como cada pessoa se desenvolve ao longo da vida, as relações que ela constrói, eu diria assim, o ego, né? Como o ego ele se forma. Porque às vezes quem tem uma construção assim que permite que a pessoa se sinta mais segura mesmo de si, de suas conquistas, dos seus relacionamentos. Aí essa pessoa vai ter mais tranquilidade de ver que a outra tá ali olhando com desejo para uma outra pessoa, mas bom, ela tá olhando, mas ela tá aqui comigo, né? Não tá fora daqui. Uhum, E uhum. já em situações em que a pessoa é mais frágil, né? Tem uma construção subjetiva mais menos inflada, assim, mais delicada mesmo, aí tá mais suscetível a se desestruturar por conta de um olhar, por conta de. Às vezes não é nem o olhar, não chega a demorar 2 segundos, né? Não Mas é? aí a pessoa já se sente ameaçada. Verdade. Tem um comentário aqui interessantíssimo. Eu vou ler os que eu tenho aqui, mas esse eu achei interessante de Mônica. Ela disse assim: meu namorado é zero ciúmes. É doido porque isso me incomoda. KKKK. Isso incomoda ela. Ele não sentir ciúme. Ou seja, o ciúme apimenta as relações, será, Fê? Fê. Tá vendo? Por que, Mônica, isso te incomoda? Fala aí pra gente. A pergunta da psicóloga, por que incomoda? Agora tem gente que fala que o ciúme apimenta a relação, né? Você Sim. entende dessa forma? Ó, pode apimentar, né? Porque, veja, assim, aí eu vou dizer meu entendimento sobre isso. Como é que o ciúme pode apimentar a relação? Pode apimentar no sentido de que você é, percebe que a pessoa com quem você está é também desejada por outras pessoas. E aí, em algumas situações, isso faz com que você valorize a pessoa, né? Como se fosse um atributo a mais ali da pessoa, Entendi. né? E isso, assim, eu falei nesse sentido, mas também funciona no sentido contrário. Quer dizer, Mônica que vai poder dizer pra gente, né? Mas, por exemplo, Mônica tá ali, kkkk. ela perceber que o parceiro tem ciúmes dela, pode. Tô aqui jogando, né? Não sei se é isso, mas pode ser que faça com que ela se sinta atrativa não só para o parceiro, mas para outras pessoas. Entendi. Né? Não ser de exclusividade, mais ou menos isso, né? Ela fala que, sei lá, parece que ele não tem medo de me perder. Acho que é isso. Pode ser, né? Pode ser. Quem está chegando aí, boa noite. Nós estamos falando sobre ciúme. Mande suas perguntas, seus comentários. Hoje não consegui fixar a perguntinha aí. O que é que você acha do ciúme? Você sente ciúme? Coloque aí seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos também. Cláudia coloca assim: quando eu estudava no ensino médio, eu tinha uma colega que o namorado dela trancava ela em casa com ciúme dos colegas da escola. Doentio. Gente, ensino médio. Imagine. Da Daiane, ela fala assim: existe ciúme saudável? Acho que é um pouco do que você falou, né? Uhum. Que depende da É, medida, né? exato, o que a gente estava falando, né? É que pode ser natural, mas a medida e as ações, né, relacionadas ao sentimento dizem muito. Porque, bom, essa pessoa aí do exemplo, né, de que trancou a namorada, não é isso? Foi a namorada? Em Isso, casa? exatamente. Então, a gente vai dizer que isso é normal? Não pode ser normal, né? Então, Pois é. assim, tem casos que realmente não são normais. Mas em outros, sim. Faz parte, né? De você se sentir ali inseguro. A Aline fez o seguinte comentário: outros sim têm parceiros que te causam mais ciúmes e outros não. Isso também vai da pessoa e da relação, que acho que é um pouco que a gente comentou um pouco antes, né? Uhum, uhum, Existem uhum. pessoas que depende da constituição histórica, não foi isso que você falou? De como Sim, claro, de subjetiva, né? De como a pessoa se entende ali, né? Como gente. E é muito interessante pensar isso, porque é, às vezes, não sei, né? As pessoas que estão assistindo aí podem pensar nos parceiros que já tiveram, nas parceiras que já tiveram.
Às vezes, a pessoa que é mais ciumenta é aquela, assim, que você jamais diria que seria ciumenta, né? Porque se fosse, porra, a pessoa é linda, inteligente, sabe? Não deixa Verdade. nada a desejar e a função é um poço de ciúmes e insegurança. Então, por isso que o caso a caso, a gente sempre, na psicologia, né, a gente sempre acaba falando do caso a caso, porque não tem receita de bolo, né? Cada, cada parceria vai funcionar de um jeito. E às vezes Entendi. ainda tem isso, além da característica da pessoa, né, dos indivíduos isolados, tem como se dá a parceria. Porque às Hum, vezes pode existir uma pessoa que é super ciumenta numa relação, e aí essa relação termina, ela passa a uma outra relação, e ali ela não tem mais ciúmes. Não é que ela não ame a pessoa com quem ela tá agora, mas alguma entendi. coisa na forma como elas se relacionam faz com que ela não se sinta insegura como ela se sentia antes. Que interessante isso que você traz, ou seja, o contexto pode levar a pessoa a ser ou não. Pode sim. Que interessante isso, que É. interessante. Pode ser É, contingencial, né? como assim? Explica melhor. Contingencial nesse sentido, assim, do que acontece naquele momento, né? Naquele cruzamento Hum, dessas duas subjetividades aí. Como aquilo se relaciona com a história da pessoa. Ou com atualizações de coisas que ela viveu lá atrás, e aí aquela relação desperta alguma coisa. Ou com inseguranças que ela tinha, que não se apresentavam na relação anterior, mas ali agora se apresentam. entendi, Aí entendi. só Que na interessante. terapia pra gente. Para ver o mundo das pessoas, né? Nosso mundo. Uhum. É, Jesus Beck fala o seguinte: atenção e ciúme é diferente. Como é? Atenção e ciúme é diferente, na opinião. Ah, sim, atenção. Sim. É porque, às vezes, a pessoa quer o tempo inteiro, quer atenção, ou seja, você dá atenção, você respeitar o outro, se eu entendi, quero ter se você também entender dessa forma, é uma coisa. A outra coisa é se você sente o ciúme dessa pessoa e quer se apropriar dessa pessoa, da atenção e do que ela quer, e do que ela é, né? Vai muito além, Uhum. né? Uhum. Sim. É. Aí a gente, porque se a gente for pensar nisso, né, em se apropriar da pessoa do que ela é, isso já não funciona, né? Já não é normal, vamos colocar assim entre aspas, né? Esse normal, Entendi. esse conceito de normalidade a gente também pode, é, enfim, problematizar, mas sempre que está envolvendo ali, né, uma tentativa de controle, de posse, Uhum. de querer impedir que a pessoa exista como ela é no mundo, aí já é um desrespeito, né? É, o E desrespeito, aí verdade. a gente já deriva para vários casos que a gente vê por aí, né? Feminicídios, muitos Verdade, ocasionados verdade. por essa questão. Então, Agora você tem trouxe esse. uma coisa, né? Uhum. Feminicídio. Desculpe te interromper. O ciúme, ele está muito ligado à questão feminina. Será que existe também alguma outra questão que perpassa isso? Porque é, quem mais morre são as mulheres. É muito difícil a gente ver uma mulher matando um homem, acontece, né, por ciúme, mas é mais comum, muito mais, os desrespeitos todos a partir do processo da mulher. Existe alguma questão, alguma explicação para isso? Chico, assim, é um vespeira, né? Essa conversa. É, na verdade, bom, aí a gente tem que pensar de uma perspectiva mais ampla. A gente vive numa estrutura machista, né? Patriarcal, em que existe um desequilíbrio já assim estrutural entre gêneros, né? Se a gente for pensar em masculino e feminino, Uhum, nas diversas aparições do gênero, né? Feminino e masculino, entendi. não só homem e mulher, né? Então, assim, já daí eu arriscaria dizer que é um dos motivos, né? Entendi. Pelo qual a gente ouve mais falar em feminicídio do que.
Nem sei qual seria o oposto disso, né? A relação se fosse com os homens morrendo. Mas de início é isso. E assim, esse patriarcado, essa estrutura machista, ela acaba tendo consequências também na subjetividade do homem, claro, e da mulher, Sim, né? sim. Porque é uma história que, por muito tempo, fez com que a mulher se sentisse num lugar subjugado, né? De ter Entendi. que obedecer, que rever seus comportamentos, o tamanho da sua saia, se não é ela que está provocando, né? Se ela não olhou muito ali para a pessoa, se porque durante muito tempo ela era a mulher que era taxada como a louca, né? A que provocou, você provocou. Até hoje a gente vê isso, a gente luta todos os dias, né? Frequentemente, mas isso É não deixa verdade. de Verdade, existir. verdade. Bem colocado. Maurício comenta o seguinte, mas é possível achar que a pessoa que você está é desejada e não gerar ciúme? É uma pergunta, Maurício, eu não entendi. Se você puder responder aí, eu não fiquei sem entender se é uma pergunta ou uma afirmação. Célia, às vezes os históricos vão deixar brechas. Eita! Mas a gente tem que falar do nosso histórico para as pessoas e as pessoas. Como é que essa questão tem gente que sente ciúme do passado do outro, né? Oxe, e como sente, né? Que loucura é isso, né? Eu não sei, eu não sou psicólogo, mas me parece que aí é o auge, é um dos auges do desequilíbrio. Você se diz ciúme de um passado, de uma coisa que você nem conviveu com a outra pessoa, né? Uhum. Como é que você vê isso? Eu vejo relacionamentos, às vezes, que as pessoas se afastam dos amigos, né? Às vezes tem uma relação boa com o ex, se afasta do ex, porque o atual ou a atual não suporta ouvir a pessoa, né? Não quer nem ouvir a pessoa. Como é que você vê isso? Eu vejo que essa pessoa precisa se trabalhar um pouquinho. Brincadeira. Mas então, a gente cai na questão da insegurança, né? É, e aí isso tem que ser bem conversado, trabalhado ali na relação, né? Ver o que que tá, que brechas são essas aí que Uhum. se elas existem mesmo, porque às vezes é como você falou, né? Os ciúmes do passado, o passado já passou, né? É muito A não louco ser isso. que, a não ser que tenha uma coisa aí mal resolvida, que ainda, não sei, faça A pessoa deu algum aquele eco. espaço que foi falado, né? Aqui, né? Exatamente. Maurício falou que é uma afirmação, que é possível achar que a pessoa que é desejada, ou seja, você está se relacionando com uma pessoa, ela é desejada, mas você não tem ciúme disso. Que maravilha, né? Que maravilha. Geisa, como me entender com o meu ciúme? Vamos supor, identifico o ciúme, como trabalhar isso para que eu não tome uma atitude insana? Boa pergunta essa. Eita, Geisa. Vamos fazer uma terapia? Não, brincadeira, né? Assim, é brincadeira, mas é sério. É... Geisa, olha, tô me sentindo naqueles programas, né? Fernanda, responde. Não, eu tô falando tudo de maneira muito genérica aqui. Claro que tem que se avaliar cada caso, o que está acontecendo, né? Então, assim, se você acha que está beirando tomar uma atitude insana, né? Fazer alguma coisa da qual você vai se arrepender depois, realmente você tem que olhar para o que está acontecendo. Entender se está saudável essa relação, né? E como é que ela... E por que ela não tá, se ela não tiver, né? E aí é realmente um exercício, assim, de se você estiver sozinha, de tentar olhar para os fatos, conversar, se abrir para o seu parceiro, para sua parceira, sobre o que está acontecendo, conversar com amigos e com amigas, né? Porque às vezes também quando a gente entra assim numa ideia, né, que pode ter um caráter fantasioso, você às vezes pode embarcar nisso e aí perder o tino mesmo do que é real, do que você está ali por talvez uma insegurança forte,
sucumbindo, sabe? E aí, se você achar que realmente, assim, não tá legal, que você não tá conseguindo dar conta sozinha, aí é o caso de procurar ajuda mesmo, profissional, sabe? Eu falei da Legal. terapia em tom jocoso, brincando, mas é o caso de procurar ajuda para dizer, olha, eu não tô sabendo o que fazer com isso que tá acontecendo e tá me causando sofrimento, né? Isso Que aí, aí isso aí. entrar nos meandros aí, nas questões mais. Verdade. Você comentou aí sobre procurar ajuda. A ajuda, no caso desse, seria somente uma terapia ou existem outras formas da pessoa buscar ajuda para trabalhar o seu ciúme? Sei lá, ler um livro, fazer uma yoga, não sei, meditação. Uhum. É, Você vê algum outro, indicaria alguma outra questão? uhum. Tipo assim, eu acho que cada um tem que entender ou sentir o que é melhor para si, assim, o que que funciona melhor, sabe? Assim, eu sou psicóloga, eu acredito na psicoterapia, eu acredito no Eu poder também. eu acredito no poder da fala, sabe? Acho que é estruturante, acho que a gente se escuta quando a gente fala, né? E a gente está ali diante de uma escuta especializada também, uma escuta, enfim, sutil. Mas acredito também em outras coisas, né? Tem gente que não responde bem em psicoterapia, mas pratica ali sua meditação todos os dias, sua yoga, ou suas terapias alternativas, tem gente que se dá muito bem, e vai conseguindo equalizar seu sistema, né? Entendi, Então, eu entendi, não te diria assim, só a psicoterapia resolve. Não, tudo entendi. para cada pessoa existe uma possível resolução, né? Entendi, legal. De repente até um parceiro, uma parceira diferente, ou uma relação com uma pessoa diferente. Eu vou dar um exemplo também. Eu, é engraçado, eu atraio muito, no passado, hoje menos, amigos ciumentos. Só que eu sou uma pessoa muito livre, muito livre. Então, eu posso estar com você aqui e amanhã sair com outra pessoa e não vou ter que falar para você que eu tô saindo com o fulano. Uhum. E eu percebi que com o tempo esses amigos foram se acostumando e se adaptando a isso. Então, eu acho que também existe essa coisa, existe uma espécie de pedagogia. Às vezes tem gente que consegue resolver com a convivência de uma outra pessoa que lida bem com isso e a pessoa vai aprendendo e maturando isso, né? Eu acho que isso que Uhum. você falou é bem interessante. Cada pessoa vai ter o seu remédio, né? A receita não é única, né? Exato. Uhum. Legal. Daiane falou muito bem explicado, vai de cada relação e acordos e como estamos seguros naquele momento. Érica Versosa fala, quando estou me sentindo muito insegura, é que o ciúme aparece. Se eu estiver segura de mim mesmo, quando ele chega, coloco ele para correr. E massa. Uhum. Muito Que boa ótimo. essa. Ela também fala que na maioria das mortes não acontecem por ciúme, se por processo histórico de machismo. Ela fala, não é? Uhum. Você concorda com isso? Essa Concordo. questão. Concordo, porque né, a pessoa acha que pode ter ali direito sobre a vida da mulher, né? De que a gente está falando de machismo. E não é assim que a banda toca, né? E nem não deve tocar. Então a gente tem que estar muito atenta a isso também. Para não aceitar mais certas configurações aí, que, né, sob o título de configurações amorosas, são, na verdade, tóxicas, né? Entendi. Prejudiciais. Irá Maia falou uma coisa bem interessante aqui. O ex revela muito, né? Inclusive que o atual pode deixá-lo também como deixou o outro. Pelo que eu entendi, o ex, você pode ter tido uma relação anterior, a sua relação anterior, outra pessoa pode ter maltratado, feito coisas barbarizadas nessa relação. Então, se a gente ter cuidado e olhar para o ex, eu entendi mais ou menos isso. Aham. A gente pode ser um alerta para que tipo de relação agora eu vou ter com essa pessoa, né? Com certeza. Bem interessante. Você Sábias não precisa, palavras. não é? Não precisa ter ciúme. Vamos aprender. É melhor ter que conhecer o outro. Vamos ver como é que era tratado. É. Brisa fala o seguinte: por histórico, a mulher sempre foi posse do homem. Então, o feminicídio, na minha opinião, vem da cultura machista. Sim, mas implantado pela sociedade que agora estamos desmistificando. É o que ela opina. Isso, O beleza. Feu, eu me lembro de uma coisa, você que é de teatro, Hum, Hamlet.
Hamlet, ele tem, né, todo aquele processo que ele descobre que o... Vou dar spoiler aqui para quem não leu Hamlet, né? Ele descobre que o tio matou o pai, né? Uhum. E ele casa, esse tio casa com a mãe dele, né? Sem É. ter aquele tempo de luto, enfim, tal. Me parece que rola um ciúme bárbaro ali da mãe, né? Um ciúme doentio dessa relação que esta mãe tem com esse tio. De Existem Hamlet, relações você fala. de Hamlet, isso. Uhum. Existem relações que eu vejo, relações de pai, tipicamente mãe com filho, onde o filho tem esse tipo de relação com a mãe, ou a mãe tem esse tipo de relação com o filho. Como é que isso pode ser trabalhado se nós pensamos em pessoas já adultas e que, por Uhum. exemplo, vão começar a se relacionar e talvez levar isso para os relacionamentos? Sim. Bom, da forma como você traz, né? Assim, a gente tirando um pouco do caso Hamlet, exatamente, mas pensando nessas relações de filhos com mães, seria uma relação um pouco substitutiva, né? Em que, na verdade, o filho coloca a mãe, o personagem materno, num lugar de parceiro, de parceria amorosa, né? Então, tem que se ver como é que foi estruturada essa relação, né? Que confusão foi que aconteceu aí nesse meio do caminho para que esses personagens estejam aí se sobrepondo, Entendi, né? entendi. Há relações, inclusive, que terminam por causa disso, né? Por exemplo, a Nora não consegue lidar com a relação de dependência que esse filho tem da mãe dele e do ciúme, né? Há Sim, relações que não suportam, né? Isso. ou é mais frequente do que a gente imagina, assim. É mesmo. Assim, te digo por ouvir relatos, inclusive na clínica, assim. Entendi. A gente vê muita piada, né, sobre isso, mas é comum, acontece mesmo, assim. E aí, bom, tem sempre que estar atento aos limites, né, de cada um, como é que, se você vai suportar, né, um parceiro que tem uma relação tão simbiótica ainda com a mãe, onde é que você, até onde você pode fazer frente a isso também, ou se não é uma questão a sua, né, será que é você que está esperando que ele te dê mais atenção do que da mãe? Enfim, são Entendi. muitas Nuances, né? sutilezas aí para Entendi, se olhar. entendi. Eu queria aproveitar rapidamente para dar boas-vindas a quem está chegando e um comentário que eu esqueci de fazer no início. Esse mês nós teremos vamos estrear como é que diríamos, uma atividade diferente. Teremos outros mediadores aqui nas nossas lives, né? E nós estamos com esses mediadores aqui agora à noite, né? Thaís da Hora, na verdade, Thaís vai estar na nossa última live desse mês falando de ciúme, né? Mas estamos aqui com Maurício, com Fernanda, estamos também teremos também Jason e Roma Júlia, que irão apresentar ou agora conversar a partir desse mês. Que massa! Vai ser muito bom. A ideia desse processo é podermos causar mais trocas ainda. Então, Bora Conversar não é associado à imagem de Chico ou a de Gustavo, que não aparece, mas está nos bastidores. O Bora Conversar ele é muito mais amplo, né? Isso a gente quer criar uma forma maior dos diálogos. Então, experimentem e aproveitem aí. Nas próximas quintas-feiras teremos outros mediadores aqui. Queria aproveitar para agradecer a Rita pelo comentário carinhoso, dizendo que o Bora Conversar sempre traz excelentes conversas. Maurício, que é uma das pessoas que vai estar aqui com a gente, ele fala o seguinte: essa moda de sofrência nas músicas pode de alguma forma romantizar e minimizar o ciúme e a toxicidade das relações? Eu queria acrescentar a essa pergunta uma coisa que sempre me chamou a atenção, Chico Buarque, né? Eu acho as músicas maravilhosas, mas tem umas músicas que são rasgadas em ciúme, né? Rasgadas em dependência. Eu sempre falo, que bonito lá, porque eu não quero viver isso. Mas e aí? Né? Hoje nós vemos isso tão comum, a pessoa canta com o coração e chora com a bebida ali no show ou na live, né? Uhum. Você acha que isso pode ser tóxico? Tóxico?
Acho sim, tem uma exaltação, né, desse lugar aí do sofrimento, de vou beber para esquecer e vamos. Ou então, pior do que beber, né, quando você envolve outras pessoas e aí só confusão. Eu acho que existe sim uma exaltação. Ao mesmo tempo, assim, entendo que para algumas pessoas a música entra ali como um consolo, né, de estar ouvindo hipoteticamente alguém que passou por uma situação parecida e tem uma identificação ali com. Exorcizar, né? É, então, pode ser também, mas eu concordo que existe uma exaltação, assim, um apelo a esse. Entendi. Universo. Uhum. Aí é uma curiosidade já do ponto de vista do teatro, né? Da arte, aí como você também faz parte. Hum. Você acha que o ciúme, como é mostrado de forma geral nas artes, a gente falou aqui da música, né? Mas tem tantos outros. Você falou aí de uma patologia chamada Otelo. Imagino que seja por causa de Otelo de Shakespeare, né? Isso. Você acha que a arte, ela também pode incentivar isso ou ela ajuda a discutir? Qual seria o papel da arte nesse processo do ciúme? Só pergunta de livro, hein? Ai. Chico, ó, então, né? A arte é feita por pessoas, né? Então a gente tem todo tipo. E existe entretenimento também, que aí a gente entra em outra discussão, se é arte, se não é. Bom, eu acredito na arte também como política, assim, como um espaço de denúncia, como um propulsor para discussão, para reflexão, né? Então, eu acho que pode ser muito benéfico, que ela pode tratar dos ciúmes como de qualquer outro assunto de uma forma muito produtiva para o desenvolvimento Entendi. da sociedade, né? Agora, claro que a gente sabe que, como já aconteceu em outros momentos da história do mundo, que a arte pode ser usada para fins negativos também, né? Enfim, aí tem que ver qual a ideologia que está por trás disso. E aí, nesse sentido, pode ser perigoso. E tem também uma questão que é quando são produtos, né, eu vou chamar de produtos mesmo, artísticos, que acabam entrando nas massas. Então, tem poderes influenciadores muito grandes, né? Uhum. Então, claro que a gente tem que estar atento. Ao mesmo tempo, de forma alguma, eu acho que deve haver censura, né? Acho que tem que se permitir se expressar, mas Entendi. com responsabilidade, né? A gente está vivendo um momento assim de uma crise que se estende para tantos vetores que, Verdade, que é verdade. tudo difícil até da gente falar algo sem fazer as devidas exceções, assim, né? Porque, enfim, tudo pode virar um problema. Enfim, É verdade. Tem que ter cuidado com tudo que fala, né? É exato. isso mesmo. Fê, eu me lembrei aqui de uma situação também que eu passei uma vez em relação à amizade. Eu Hum. estava no antigo shopping Guatemi, aqui em Salvador, aqui em Salvador, hoje é shopping na Bahia, né? E eu, com uma pessoa amiga, encontrei um outro amigo rapidamente, que não encontrava há muito tempo, batendo papo e tal. E essa pessoa fez um escândalo na porta do shopping, né? A ponto de quando terminou esse escândalo, um cara disse assim: não se preocupe, não, ela vai voltar, meu amigo. Ele achou que nós éramos namorados, né? E na verdade foi um escândalo por causa do ciúme. É, eu fiquei tão chateado com aquilo que foi difícil retomar a amizade. Você acha que. Não é nem você acha, como é que você vê esse outro lado, né? O lado de quem sofre o ciúme? Isso pode acabar com relações, isso pode dizimar processos tão produtivos e tão saudáveis que a gente percebe aí. Como é que é isso? Porque a gente está falando aqui de quem tem e quem sofre. Tirando de lado essa questão do feminicídio, essa coisa mais Sim. patológica, né? Como é que Uhum. você diria uma pessoa que hoje tem um relacionamento onde sofre nesse relacionamento, seja o que quer que seja, por causa do ciúme? Uhum.
Assim, Chico, eu também já passei por situações assim de sofrer, né, por conta dos filmes alheios. E o que eu diria é que, assim, reavalie mesmo se vale a pena, né? Se não for possível mudar alguma coisa aí nessa relação, e aí eu tô falando de qualquer relação, né? De amizade, relação fraternal, enfim. Qualquer relação em que os ciúmes acaba te causando sofrimento mesmo. Eu acho que vale a pena reavaliar se tá fazendo bem continuar nesse tipo de relação, né? Se for possível fazer mudanças no jeito que a relação acontece, né? Pra não dizer assim, ah, não, tô sofrendo de ciúmes, tchau, não quero mais saber de você na minha vida, no caso de uma amiga, com um exemplo que você falou. Se for possível conversar sobre isso, tentar alternativas, expor o que você está sentindo, né? É muito difícil. Eu acho que isso é um exercício constante, assim, da gente tentar conversar, expondo o que está sentindo antes Entendi. de acusar a pessoa, né? Porque aí, se você acusa de cara, a pessoa já se defende ali e nem consegue te escutar mais depois. Mas tentar pôr as cartas na mesa, ver que isso não está sendo legal, frutífero ali na relação, porque é horrível você Entendi. sofrer com ciúmes, né? Terrível, Eu terrível, super terrível. te entendo, assim, de querer cortar Agora, isso. tem caso, a gente já está com faltando 3 minutos. Agora tem o caso de gente que tem relações que as pessoas, sejam elas quais sejam, elas convivem com isso, né? E parece que um retroalimenta o outro e vão vivendo ali, né? Uma relação desgastante, que quem está de fora até percebe, uma coisa meio desequilibrada, mas as pessoas vão vivendo essa simbiose ali, né? Isso também acontece, né? Ou, se acontece, Gente, acontece demais. Às vezes a relação se estrutura em cima disso, né? Tem casos e casos. E aí você vai que dizer triste. que não é saudável. Mas se você perguntar para as pessoas que estão ali dentro, envolvidas nisso, elas às vezes não conseguem nem enxergar que não é saudável. Chico, posso te Entendi. fazer uma pergunta? Claro, Eu queria claro. saber sobre a escolha desse tema, assim, como é que surgiu? O ciúme, a gente na verdade pensou no tema ciúme e também pensamos no tema inveja esse mês, né? E lançamos para que o público votasse. Foi das votações que nós tivemos, né? Que nós estamos aqui desde de maio, foi a mais atritada, porque inveja quase ganhou. E Pois terminou é. que lá no finalzinho o ciúme por quase um empate, né? Como foi aqui a pesquisa que nós fizemos. Então o Uhum. público escolheu ciúme e a gente colocou porque a gente entende que é um tema interessante, que as pessoas falam muito, que as pessoas às vezes têm orgulho de dizer, outros não querem dizer que são, né? E por ser um tema que às vezes gera uma polêmica, foi isso que levou a gente a escolher ele, Isso. né? Boa pergunta. Eu vou aproveitar que a gente está nos minutos finais para agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? Voltamos na próxima quinta-feira aqui no Instagram, às 9h30, discutindo ciúme. Nós vamos ter um antropólogo para discutir esse assunto, já iremos para um outro viés. E participe, mande suas perguntas, enfim. E também estamos com novidades esse mês, que teremos outros apresentadores aqui mediando essa live, então fiquem ligados aí no nosso Instagram. Seu, Uhum. qual o último conselho que você diria a uma pessoa que é muito ciumenta? É isso. Olha, eu diria assim, primeiro, confie em você. Entenda que se a pessoa está com você ali, se essa relação existe, é porque tem algum motivo, tem alguma coisa que faz ela ficar. Ela não está ali à toa porque deseja outras pessoas, né? Ou porque a relação de vocês não se sustenta, né? Se ela existe é porque tem algo em você que é importante para ela. Diria também que se for uma coisa que você não estiver dando conta de fazer sozinha, de lidar sozinha, procure ajuda mesmo. Converse com pessoas próximas em que você confia mais, sabe? E que, assim, na medida do possível, nesses tempos tão loucos que a gente está vivendo, tente manter algum tipo de equilíbrio, pelo menos nas suas relações afetivas, né? Porque já está tudo tão difícil.
globalmente. Verdade, verdade. Né?